E aí, pessoal, vamos iniciar a nossa quarta videoaula sobre equilíbrio químico. Na nossa terceira videoaula, eu terminei falando sobre a constante de equilíbrio, alguns aspectos mais matemáticos, né, de como fazer para simplesmente escrever a constante de equilíbrio. E agora nós vamos tratar sobre algumas observações ainda acerca da constante de equilíbrio, beleza? Então vamos iniciar aqui. Observações sobre a constante equilíbrio. Então, no vídeo anterior, eu expliquei o que é a constante e como que se faz para determinar a expressão matemática da constante. Agora, nós vamos elencar aqui, falar, né, sobre algumas observações importantes. Tá? O valor de K, que é o valor da constante, ele depende sempre da reação. Né? Eu tenho vários tipos de reações, então vou ter vários tipos de expressões matemáticas para a constante e da temperatura. Então, o único fator externo que pode influenciar, alterar o valor da constante é a temperatura, tá? E não depende das concentrações iniciais de reagentes. O que quer dizer isso? É possível você determinar matematicamente o valor de uma constante de equilíbrio sem ter o valor inicial da concentração dos reagentes, tá? Provavelmente nós vamos fazer algum exercício para demonstrar isso aí. A constante de equilíbrio, ela é um número puro. O que quer dizer isso, né? Ela não possui unidades, ela é sem unidades. Isso significa dizer que algo ou alguma grandeza é pura, tá? Ela não tem unidades. E líquidos e sólidos puros, tá? O que é um líquido e sólido puro? É que não faz parte da solução, tá? Eles não constam na expressão da constante de equilíbrio, ou seja, eles não vão entrar na expressão da constante de equilíbrio, tá? Quando a substância for líquida ou sólida. Desculpa aí pela tosse. Ordem de grandeza das constantes. Então lembra que a constante ela vai ter um valor. E esse valor, né, ele vai ser simplesmente um número. É esse número que vai representar a ordem da grandeza. Ele vai nos dizer se o equilíbrio químico está mais voltado para o produto ou mais voltado para o reagente. Melhor dizendo, se eu tenho mais reagente ou se eu tenho mais produto no meu meio reacional, tá? Onde ocorre a reação. O nosso parâmetro é o 1, tá? De comparação. Quando a constante for maior do que 1, está predominando o produto na reação. Então o equilíbrio está deslocado, né? Ele está predominando para o lado direito. Eu tenho mais produto do que reagente. Isso ocorre sempre que o valor da constante for maior do que 1. Se a constante for menor do que 1, então, né, predomina reagentes, né? Eu tenho mais reagentes do que produto, então o equilíbrio vai estar mais deslocado para a esquerda, porque os reagentes estão do lado esquerdo, o produto está do lado direito. E se for um, pessoal, a concentração aí de reagentes e produtos, né, ela vai ser a mesma no sistema reacional. Eu tenho um gráfico aqui que permite a gente entender isso com mais clareza, ó. Então aqui eu tenho reagentes, percebo aqui ó, que a caixinha, essa caixinha aqui representa a quantidade de reagentes e produtos, tá? A do reagente ela é bem menor que a do produto. Então esse equilíbrio aqui, essa reação que está em equilíbrio aqui, ó, ela tem mais produto, a proporção de produto formada, ela é muito maior do que a de reagente. Então essa constante, ela é muito maior do que 1, beleza? Eu tenho mais produto do que reagente. Já no segundo exemplo aqui, ó, a proporção de reagente ela é muito maior do que a do produto, tá? Não importa quantos reagentes e quantos produtos eu tenho aqui, tá? Esse raciocínio é o mesmo. Então percebam que eu tenho mais reagente do que produto, então essa constante aqui, ó, ela é muito menor, tem dois sinais de menor aqui, poderia ter até mais, tá? Isso aqui eu leio como muito menor, tá? A constante de equilíbrio ela é muito menor do que 1. Tranquilo? Então, essa é a ideia que você tem que ter quando você estiver olhando para o valor de uma constante de equilíbrio, beleza? Aqui, para finalizar essa aula, vamos escrever mais algumas constantes de equilíbrio, sabendo aqui, agora aquelas observações. Uma coisinha que mudou aqui, ó, é a representação da seta. Percebam que ela só tem um eixo aqui e uma ponta, uma seta, né? Uma ponta de seta do lado esquerdo e outra do lado direito, tá? Mas isso aqui indica também que o sistema é reversível, né? E que para nós aqui ele está em equilíbrio químico. Então a primeira reação aqui, ó, ela é homogênea, né? É um equilíbrio homogêneo. Nós já vimos por que é homogêneo. Todos os participantes estão na mesma fase, então todo mundo entra, né? Eu agora vou colocar um Czinho aqui, ó. Esse C é de concentração, tá? Então é constante em termos de concentração.
concentração do NaOCl elevado ao quadrado, né, porque o coeficiente dele aqui é 2, sobre concentração do NO elevado a 2, porque o coeficiente aqui é 2, ó, vezes, não é mais, né, vezes a concentração do Cl2 elevado a 1, porque aqui é 1, ó. Quando é 1, não preciso colocar. Então tá aí a constante desse equilíbrio. Na letra B, percebam que o equilíbrio é heterogêneo, porque eu tenho duas fases, fase sólida, aquosa. O que quer dizer aquoso? Que essa espécie está dissolvida em água, né? A mesma coisa aqui, e aqui sólido. Sólido não entra na expressão da constante, tá? Estou fazendo esse x aqui só para enfatizar isso. Então, a constante, em termos de concentração, concentração que nós vamos representar pelo colchete, tá? É a concentração do Fe, 2 mais, ou mais 2, elevado a 1, né? Aqui é 1, sobre a concentração do cobre, que o símbolo é Cu, mais 2 elevado a 1. Vou fazer essa barrinha aqui melhor, né? Então, aqui nesse equilíbrio, como é um equilíbrio heterogêneo, eu não coloquei todo mundo na fórmula da expressão da constante, né? Na letra C também eu tenho um equilíbrio heterogêneo. Eu tenho gasoso, aquoso, sólido não vai entrar, líquido, puro, que é a água aqui, não vai entrar, né? Então vai ficar, em termos de concentração, percebam que nenhum produto vai entrar. Então tem que pôr 1 aqui. Não posso pôr 0, porque se eu pôr 0, essa fração aqui não vai existir, né? E o valor da constante vai ser 0. Então vai ficar a concentração do CO2, né? Opa, tivemos um probleminha técnico. Cadê a caneta? Ela desabilitou aqui. Então vai ficar a concentração do CO2. Opa, CO... Não, vou fazer esse 2 direito, né? CO2 vezes a concentração do CaOH, que é o hidróxido de cálcio, né? Elevado a 1. Quando é 1 eu não preciso colocar. Vamos pôr esse 1 aqui mais centralizado. Então tá aí, ó. Percebam a diferença nas três constantes de acordo com as reações, tá, pessoal? Que foi o que eu enfatizei no início dessa aula de hoje. Vou encerrar mais essa aula por aqui. Até mais. Um abraço.